Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estamos aqui para ministrar mais um super tema para vocês. Hoje nós vamos falar da função controle, é isso mesmo. Função controle, para quem não sabe, faz parte do processo administrativo, funções do administrador, função da administração, que são 4. As 4 funções são, primeiro, planejamento, a segunda, organização, a terceira, direção e agora chegou a hora do controle. O professor preferiu utilizar uma metodologia da seguinte forma. O professor vai fazer o seguinte, o professor fez, aliás, né? Não é que vai fazer, já fez. Eu estou gravando uma aula para cada fase do processo administrativo. Gravei uma super aula na função planejamento, outra organização, direção e agora é a hora do controle. Meus amigos e minhas amigas, quero passar um recado para vocês. Preste atenção. Toda vez que o professor grava, atualiza um curso, eu faço diversas questões de concurso. E pasmem, preste atenção. Das 4 funções, a que está sendo mais cobrada é a função controle. E aí, professor? Cara, papo reto com vocês. Vocês têm que utilizar essa informação como diferencial competitivo. Se você sabe que o controle que está sendo mais cobrado por todas as bancas, CESP, ESAF, outras bancas menores também, a OCP, etc. Você tem que estudar e se preparar. Bacana? Então vamos lá. Função controle é a 4ª função do processo administrativo. Bacana? Vamos lá, vamos fazer essa super aula para vocês aí. Aula muito simples, né? Professor, passa uma dica para mim, professor. Passa uma dica, professor, para que eu não erre algumas questões. Gente, a administração é muito subjetivo. E para você ter um desempenho razoável, um excelente desempenho, você tem que ter o quê? Um juízo de valor. Você tem que ter uma ideia das coisas, você tem que ter uma noção. Esse juízo de valor irá nortear o seu pensamento. Se o juízo de valor estiver correto, um princípio estiver bem sedimentado na sua cabecinha, o que acontece? Você vai levar aí o acerto da questão. Nesse sentido, trago para vocês aqui, para fechar essas aulas de processo administrativo, eu trago aqui para vocês o seguinte, olha só. São 4, tá aqui, o planejamento, organização, direção e controle. Bacana, 4. O planejamento tem uma base de atuação nas ideias. Como assim, professor? Ideias, é isso mesmo. Eu vou elaborar a minha missão, a minha visão, fazer o diagnóstico estratégico, pontos fracos, fortes. Eu vou elaborar os objetivos, o plano de ação são ideias. A organização diz respeito às coisas. Professor, como assim as coisas? Os meios estruturantes para atingir e alcançar o objetivo previamente definido. Professor, direção. Cara, direção são pessoas. Porque é o seguinte, a organização sozinha não vai fazer acontecer. Você tem que ter o líder, você tem que ter a motivação, a liderança, a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, para fazer as coisas acontecerem. São pessoas. E o controle, tá? A base de atuação é o resultado. Ou seja, o que adianta você ter ideia? O que adianta você ter as coisas? O que adianta você ter as pessoas e você não produzir o resultado? Então, o trabalho do controle é o resultado. Bacana? Então, não esqueçam isso. Isso é muito importante. Isso aqui é um juízo de valor. Isso aqui é um princípio básico. Com essa ideia na cabeça, você consegue aí acertar diversas questões desse assunto. Só para finalizar. Planejamento, ideias. Ideias, definição. O que é? Fixar objetivos e predeterminar um curso de ação futura para alcançá-los, né? E aí, professor, o que eu devo, professor? Guardar, fixar objetivos. Organização, coisas. Arranjar e relacionar o trabalho para o alcance dos objetivos fixados. Arranjar e relacionar, ou seja, fazer acontecer. Professor, eu quero um produto aqui da organização. Ó. Descrição de cargos, tá? Descrição de cargos, centralização, descentralização, são todas o quê? São atributos e tarefas aí da organização. Direção, pessoas. Claro, pessoas, 3 coisas. Liderar e motivar, direção, né? Designar as pessoas e provocar a ação intencional em direção aos objetivos, né?
Então, vai direcionar todas as pessoas da organização para o alcance dos objetivos. E o controle, resultados, assegurar o progresso em relação aos objetivos de acordo com o planejamento. Isso aqui é muito interessante. O controle e esse resultado não pode ser o resultado ao léu. Esse deve ser o resultado previamente estabelecido. Previamente estabelecido em qual fase? Isso, acertou na função planejamento. Isso aqui é administrar. Isso aqui é profissionalismo, né? Bacana? Professor, manda para nós aí, professor, qual que é a referência bibliográfica. Gente, a referência bibliográfica do professor, já disse para vocês, a administração lá, a Teoria Geral da Administração, professor Adalberto Kevenato, e o professor também, eu tenho uma particularidade que também, agora, para preparar as minhas aulas, eu também dou uma olhada lá no professor Maximiano, que também tem aí alguns assuntos aí que são bases para as provas de administração. Olha lá, controle, vem comigo aqui. A finalidade do controle é assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem tanto quanto possível aos objetivos previamente estabelecidos. Bacana, então assegurar. Ele assegura o quê? Que o resultado seja alcançado. Muito importante o controle, né? Muito importante. Eu conheço diversas organizações aí, privadas principalmente, e das organizações privadas, essa função controle aí deixa muito a desejar. A essência do controle reside na verificação se a atividade controlada está ou não alcançando os objetivos ou resultados desejados. Exatamente isso. Então, o cara lá que vai falar, ó, está no caminho certo. Ah, não está no caminho certo. E detalhe, se identificar que não está no caminho certo, essa função controle aqui tem a permissão de fazer a ação corretiva. E nós vamos falar sobre a ação corretiva. Vamos lá, finalmente, o último conceito aqui do controle. O controle consiste fundamentalmente em um processo que guia a atividade exercida para um fim previamente determinado. Isso é importante. Eu vi algumas questões de concurso que ele simplesmente tirou a palavra previamente determinado. Não. Tem que ser, o controle está vinculado nos objetivos traçados lá no planejamento. Isso dá o quê? Coerência ao processo administrativo, está certo? Por quê, professor? Se não tivesse isso, cara, se não tivesse isso, se o resultado sairia ao léu, né, sem previamente determinar, cara, não seria uma administração profissional, seria amadora. Então, moral da história, conceito, lembre-se, o resultado previamente é estabelecido. Outra coisa importante, tá? Eu faço essa leitura para que vocês fixem conteúdo, tá? Além disso, eu digo para vocês, muitos professores que são elaboradores de questões de prova utilizam esse material que o professor utiliza para preparar as aulas. Então, é o seguinte, pasmem, se parte desse texto aqui esteja lá na prova de vocês. Então, quanto mais vocês aí se habitualizar, vocês aí, vocês verificarem, vocês lerem esse texto, essa linguagem, esse tipo de linguagem, mais fácil vocês aí, mais facilidade vocês terão para acertar as questões. Vamos lá. Lembrem que lá na aula de planejamento, nós passamos as principais ações do planejamento, da organização, da direção, do controle também. Professor, qual que é a dica que você dá para nós aqui, professor? É simples, olha só, meu amigo, olha só. Se você tiver lá, cara, na sua prova, e tiver lá a ação, definir os padrões de desempenho. Gente, atenção, definir os padrões de desempenho faz parte da função controle. Eu vi diversas questões de concurso que falam que definir os padrões de desempenho, ou seja, definir o objetivo, não sei o quê, faz parte do planejar. Não. Então, preste atenção, definir os padrões de desempenho fazem parte da função controlar. 2, monitorar o desempenho. Gente, monitorar o desempenho. O que vem a ser a palavra monitorar? Durante a execução das tarefas, o controle tem a prerrogativa, tem o direito, tem o poder de que, durante a execução, monitorar se o desempenho está sendo realizado de acordo com os padrões previamente estabelecidos. Ou seja, o examinador pode querer induzir você a um erro. Qual o erro? A função controle entra em ação depois de tudo executado. Não, a função controle
também, ela entra na parte lá no final, também durante a execução. E esse durante a execução tem um nome. Qual que é o nome? Monitorar, tá, as atividades. Terceiro, comparar o desempenho com os padrões. Muito tranquilo, né? Se você tem lá os padrões estabelecidos, você mensurou lá o padrão, tá? O padrão 100, tá? Aí você mensura. O padrão é 100, mas conseguiu 90. Qual que é a outra função? Comparar, tá certo? Comparar o desempenho com o padrão. E, finalmente, tomar ação corretiva para assegurar os objetivos desejados. Bacana. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer o nosso módulo, nossa isolada de administração geral da LAC Concurso com o professor que lhe fala, o professor Luiz Antônio de Carvalho. Para quem não conhece a minha história, eu sou administrador, sou professor de administração há 25 anos, perdão, há 20 anos, né? Sou professor de administração há 20 anos. Eu sou formado na turma de administração de 1998, aí, há um pouquinho mais de 20 anos aí. Sou administrador e eu tenho um curso gravado para vocês. Este curso não é qualquer curso, este aqui é um curso que nós trabalhamos assunto por assunto, cada assunto uma aula específica, cada assunto temos a teoria e mais exercício, um curso super atualizado. É um curso que eu trato com bastante carinho. E eu tenho certeza, tá? Se não é o melhor, é um dos melhores cursos focados para concurso público disponível no mercado. Essa isolada, administração geral, com o professor Luiz, investimento apenas R$ 90. Esse R$ 90 você pode, inclusive, parcelar esses R$ 90 até 10 vezes sem juros, prazo de acesso 90 dias. Tá certo, meus amigos? Então, convido vocês, espero vocês aqui na isolada do professor Luiz, de Administração Geral da LAC Concurso. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.